Rocoriandaramanas. Rocoriandaramanas. És tu, Rei da glória, Santo, Santo, digno és tu, Rei da glória, Santo, Santo, digno és tu, Rei da glória, Santo, Santo, digno és tu, Rei da glória. Aleluia. Xerecalamastoriandalamas. Quando nós entendemos a adoração, irmãos, a igreja ela destrona principados e potestades. Eu sinto sobre esse ambiente cura sendo liberada, amém? Sentimento de rejeição sendo curado. Xerecalamastoriandalamalas. Você está exposto à semente que é Cristo, querido. A semente da verdade, amém? Xoricalamaço. As crianças podem subir, as crianças até 9 anos podem subir. Os teens vão subir também, os teens podem subir devagarzinho, amém? Larabastoriandalamas. Aleluia. Diga para quem está do seu lado se você está num culto profético. Então segura, né? Essa semana quem ministrou foi o profeta Paulo Ricardo. Acho que ele deixou a impartição aqui do Espírito Profético, né? Amém? E o Senhor nos deu uma palavra para ministrar com a igreja. E essa palavra é uma denúncia. É uma denúncia profética. Amém? Antes de nós entrarmos, irmãos, na ministração dessa palavra, o departamento infantil está arrecadando fraldas e roupa de bebê recém-nascido para uma mãe que está grávida de gêmeos. Amém? Depois vocês procuram aí o departamento infantil, quem tiver, quiser doar fraldas descartáveis e roupa para recém-nascido. A mãe está grávida e não tem condições. Uma das crianças nos procurou e solicitou. Amém? Tio, minha mãe está grávida, falou com o tio, né? De gêmeos e não tem roupa, não tem fralda, não tem nada em casa. E está perto, eu acho, de nascer, né? Tá, quanto tempo? Não sabe? Está perto. Então, irmãos, procura o departamento infantil. Amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo. Abra a tua Bíblia na 1 de Coríntios, capítulo 6, 17. Eu não me apresentei para quem não me conhece. Eu me chamo Kleber, sou um dos ministros dessa casa. Amém? Estou aqui para servir a tua vida hoje em Cristo. Seis e 17. 1 Coríntios 6,17 diz assim: entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Amém? Diga comigo: aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Vai para a carta, vai para Gálatas 2. Gálatas 2. E diz assim, versículo 11: quando, porém, Pedro chegou a Antioquia, eu o enfrentei face a face por causa da sua atitude irreprovável. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago,
Ele fazia suas refeições na companhia dos gentios. Todavia, quando eles chegaram, Pedro foi se afastando até se apartar dos incircuncisos, apenas por temor aos que defendiam a circuncisão. E os outros judeus, de igual modo, se uniram a ele nessa atitude hipócrita, de modo que até mesmo Barnabé se deixou a influenciar. Contudo, assim que percebi que não estavam se portando de acordo com a verdade do Evangelho, repreendi a Pedro diante de todos. Se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não conforme a tradição judaica, por que obrigas os gentios a viver como judeus? Diga assim comigo. Assim que percebi que não estavam portando de acordo com a verdade do Evangelho. Alguém só faz. Diga assim comigo. Amém. Assim que percebi que não estavam portando de acordo com a verdade do Evangelho. Segura aí. Amém? Glórias a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro sobre este ambiente, declaro sobre a nossa vida. Senhor, que essa palavra não seja uma palavra ministrada conforme, Pai, a minha vontade, mas sim, Senhor, eu quero ser fiel àquilo que o Senhor tem colocado ao nosso espírito para impartir com os nossos irmãos aqui nessa noite. Declaro sobre eles, ó Pai, que a mente dos teus filhos estejam cativas ao teu senhorio, cativa a verdade do Evangelho, cativa o senhorio de Cristo. Declaro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que todo sofisma, Senhor, eu declaro que todo filtro religioso seja destruído nessa noite, para que a verdade do Evangelho permeie sobre as vidas, permeie sobre a casa, que é a morada do Teu Espírito, que é a morada do Cristo ressuscitado. Eu declaro em nome de Jesus, Senhor, que os Teus filhos sejam leais, ó Pai, à palavra que estão ouvindo de Ti, Senhor. Leais a que o Espírito está revelando nessa noite. Declaro, Pai, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, esses dias o Senhor falou comigo, assim, ao meu espírito muito forte, sobre adaptação, né? E o Senhor eu comecei a observar a característica de um camaleão, e eu quase formei em biologia, irmãos, para estudar, né? De tanto que o Senhor começou a falar comigo tanto sobre o camaleão. O camaleão, ele tem uma característica que, ao ambiente que ele vai, ele se adapta externamente, né? Se ele está num lugar que é deserto, ele adquire as cores do deserto. Se ele vai para uma floresta florida, ele adquire as cores da floresta. A gente tem que tirar um pouco o retorno. Está muito alto o retorno. Tira o retorno e deixa só à frente. E aí, se ele vai para um lugar que é espinho, ele adquire aquelas características, né? E assim vai. E ele vai e ele se adapta muito facilmente a qualquer lugar, exteriormente. Aí eu estava vendo um documentário, que esse documentário era sobre a Ilha dos Camaleões. Algum camaleão chegou até essa ilha e povoou ela cheia de camaleão. Tem camaleão para tudo quanto é lado. É na Europa aí. É uma ilha assim, afastada. E povoou, tem muito camaleão. Os biólogos acham que em algum casal de camaleão chegou lá por alguma tempestade que teve e arrastou eles por troncos de madeiras e tal, e chegaram lá. E essa ilha, ela tem uma característica, assim, bem peculiar. E aí esses camaleões, eles começaram a atrair turistas. E os camaleões se adaptam no meio dos turistas.
E tem praia, tem uma água lá, não sei se é água doce ou é praia, mas tem, os turistas vão lá, tomam um banho. Aí os camaleões passam por meio do pessoal tomando banho de sol, se camufla, come as comidas, né? Então, externamente, ele consegue se adaptar a qualquer ambiente. E aí o Senhor falou comigo que, hoje em dia, muitos evangélicos ou cristãos nominais, eles têm uma vida mais parecida com de um camaleão, porque eles se adaptam a qualquer ambiente que vão. E as pessoas que eles se conectam, eles se adaptam, assim vai. Ele se adapta a qualquer ambiente, ele se adapta a qualquer pessoa que ele faz um conhecimento. E, na verdade, o relacionamento dessas pessoas é tudo com a fim de um propósito. Eu me relaciono com alguém porque eu estou buscando uma promoção no mundo gospel. Então, as conexões dessas pessoas não são conexões pelo Espírito, são conexões totalmente na carne. Com quem que eu vou me conectar que vai alavancar o meu ministério, ou vai alavancar o meu ministério, a igreja que eu lidero, ou o grupo que eu canto, ou minha parte de pregação, né? Então ele vai se adaptando e criando conexões e se adaptando a essas conexões, simplesmente por um interesse próprio. E eles se adaptam à moda do momento, né? A moda do momento hoje é a igreja com parede preta. A igreja com parede preta é a moda, irmão. Nós estamos na moda, irmão. A moda do momento hoje é a igreja com parede preta. Pastor não usa mais terno. O pastor Paulo está de terno, de pastor hoje. O pastor Paulo está parecendo como pastor hoje. Mas essas mudanças são mudanças externas. Se adaptam no jeito de falar, vão pregar sobre o reino de Deus, mas estão pregando algo que nem conhecem. E a pior coisa é você disseminar a ignorância, irmão. Você prega algo que você não vive, prega algo que não é verdade. Tem muita gente pregando do reino de Deus sem nem entender o que é reino de Deus. Tem muita gente falando sobre reino e não entendendo que a igreja veio para governar. Por quê? Porque virou uma moda, né? Os irmãos vão lá, olham para Hillsong, né? E falam, nós queremos ser uma igreja igual a eles, irmãos. Não é assim que a impertição de Cristo nasce em nós. Amém? Cada um tem uma identidade, e essa identidade não pode ser adaptada por coisas externas. Cada um de nós temos uma identidade em Cristo que não pode ser roubada por coisas externas. E essas pessoas, elas se adaptam, irmãos. O Senhor vem me trazendo isso. Com a moda do momento, elas se adaptam com as ações solidárias do momento. São solidários, mas não são generosos, né? Tá uma onda agora, né? Porque há uns 5 anos a igreja começou a ser despertada para ativar a cuidar de pessoas, cuidar de moradores de rua. Faz uns 5 anos que tem uma graça sobre o Brasil e pastores estão sendo usados para bater em Cristo na igreja, dizendo, ó, igreja, vocês estão desalinhados. Mas ninguém mandou a gente ir fazer isso com uma câmera fotográfica, irmão. Vocês entendem o que eu estou falando para você? Se adaptam, mas na verdade eles são solidários, estão tirando foto porque eles querem se promover. A minha igreja, ou eu sou, às vezes não é nem igreja, às vezes é a pessoa. Eu sou uma pessoa que tenho visão de reino. Enquanto a palavra do Senhor fala para nós que o que a sua mão direita fazer, a sua esquerda não pode nem olhar. Então eu vou para a rua para ser solidário e pego uma câmera fotográfica e começo a mostrar o que eu estou fazendo. Glória a Deus, seu galardão você já recebeu aqui na terra. Amém? Você já recebeu o galardão dos homens. De alguém falar uau e de alguém falar lá o bobão se mostrando. Você já recebeu. É um camaleão se adaptando àquilo que está acontecendo no momento. Mas, irmãos, em Cristo não é nada externo. A nossa mudança em Cristo, a nossa transformação em Cristo não acontece no externo.
É de dentro para fora. Ou é uma verdade aquilo que você faz, ou você está na mentira. E mentira, como nós temos falado bastante aqui nessa casa, não é o que você fala, é o que você é. E se você vive uma mentira, você não é filho de Deus. Porque existe um pai. Quem que é o pai da mentira? O pastor doido. Amém? Você está entendendo isso com muita calma no seu espírito? Eu estou calminho, mas é um culto profético hoje. Nós estamos fazendo denúncias, amém? Entenda isso no teu espírito. Se tudo que você faz não é verdade, não é generosidade, não parte da natureza de Cristo, que é a natureza de amor, é uma mentira. E se é uma mentira, você não está fluindo de Cristo, então você não tem um pai como teu pai. Então a linha, irmãos, entre nós estarmos na verdade e na mentira, ela é muito tênue. O que é tênue? Ela é muito fina. Ou você está na verdade, ou você está na mentira. Então nós precisamos entender isso. Porque nós somos portadores da vida de Cristo. E quando nós somos portadores da vida de Cristo, nós nos tornamos um com Ele, como nós lemos aqui em Coríntios 6, 1 Coríntios 6, 17. E se é um com Cristo, isso te mantém balizado, ancorado na identidade interior que nós herdamos dele. Seja qual for o ambiente, em qualquer tipo de ambiente, você está balizado nessa verdade. Você não vai buscar adaptação a qualquer ambiente. Por quê? Porque a verdade que você porta vai ser manifesta em qualquer ambiente. Quantos de nós, irmãos, chega numa roda de amigos, nós queremos agir como os amigos agem para ser aceito. Às vezes a gente se reúne com os pastores dessa cidade, irmãos. É muito legal. Porque nós somos desprezados. Amém? Porque eu acho que nós somos meio diferentes, entendeu? E aí eles falam, eu sei lá. Mas nós nunca vamos fazer algo para ser aceito no ambiente. Nós temos a nossa identidade. Se nós somos desprezados, porque esse é o tempo do Senhor de nós estarmos escondidos nele, nós entendemos isso. Não é o tempo de nós estarmos com conexões. Nós entendemos muito bem isso no Espírito. Mas é muito legal quando você chega assim, um monte de pastor falando, né? Aí um está falando, minha igreja está crescendo, estou com 300 pessoas na igreja. A outro, nós estamos alugando um salão maior. Aí se pergunta para você assim, ei pastor, sua igreja está crescendo. Está crescendo bastante. E quantos membros tem lá, pastor? Tem 700 mil membros minha igreja. Aí pronto, pastor, o senhor está de brincadeira, não existe uma igreja com 700 mil membros. Eu falei, existe. A menor visão de Deus é a cidade, não a denominação. Então a minha igreja é a cidade. A minha. Então nós não temos que estar escondidos, irmãos, em coisas. A igreja, ela nasceu para governo. Nós precisamos entender que nós nascemos na verdade, e na verdade nós caminhamos. Assim como Eva foi tirada de Adão, da sua costela, Cristo representou o último Adão, porque se o primeiro Adão era uma alma vivente, como diz a palavra, o último Adão era um espírito vivificante, que foi Cristo que nos trouxe vida. Quando Cristo vai à cruz e é furado, o que sai de Cristo? Da sua costela, a água. Sabe o que está saindo ali? Está nascendo a igreja. Amém. Assim como Eva era a esposa de Adão, a igreja é a esposa de Cristo. Amém. Que lá no passado o Senhor falava através de Osés e outros profetas para Israel, vocês são a minha esposa que me adulteram. Por isso que o profeta teve que casar com uma prostituta. Vocês são assim, vocês me prostituem. Até quando eu vou ficar sendo traído por vocês? Mas em Cristo o Pai entrega uma esposa pura, sem mancha, sem mácula, sem ruga. A igreja é perfeita, irmão. Não é, pastor. A igreja do fulano de tal, ali aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não é a igreja que aconteceu. São pessoas que não estão em Cristo, porque a igreja do Senhor é pura.
A igreja de Cristo ela é pura, sem mácula, sem ruga e sem mancha. Você pode ter tido problema com pessoas e não com a igreja. E quando nós temos problema com pessoas, significa que nós ainda não estamos na maturidade que o Pai deseja que nós estamos. Porque quando nós estamos na maturidade de Cristo, nós suportamos todos, até os religiosos. Confrontamos, mas amamos. Confrontamos, mas amamos. E o Senhor vinha falando para mim, mostrando algumas coisas. E falava assim, olha, as pessoas estão mais preocupadas em serem aceitos no ambiente, que elas fazem de tudo para serem aceitos. Porque mais vale a reputação que eles têm do que a essência da razão. Mais vale eles terem uma boa reputação na sociedade do que a essência da razão por qual eles vivem, que é Cristo. E esse é o evangelho que tem sido disseminado, irmão. Um evangelho que as conexões são por afinidades e não pelo Espírito. Um evangelho que eu conecto com alguém para que ele dê promoção ao meu ministério. Não para que aquilo que ele carrega de Cristo seja impartido em mim. As conexões no reino de Deus, elas são geradas por Cristo. Nós não precisamos correr atrás de ninguém para ser conectado. Nós somos uma casa de paternidade, uma casa paterna. Eu tenho um pai apostólico, que é o Cristiano Miranda, que é o nosso pai, que foi conectado no Espírito. Nós não precisamos ficar correndo atrás de conexões. Vou fazer uma conexão com o famoso ali, para que a Meg seja conhecida em São José. Enquanto nós estivermos fazendo isso, nós vamos estar fazendo com as nossas forças. E quando for a nossa força, nós vamos ter que continuar fazendo isso. Agora, se nós deixarmos o dono da igreja, o marido dela, cuidar dela, a única coisa que a igreja precisa é ter intimidade com o esposo. Mais nada. Uma noite bem dormida com o esposo, bem conversada, bem alinhada. Não tem coisa melhor do que você fazer coisas por conta própria. Não é a reputação que importa, é a verdade que nós carregamos. Amém? Não adianta ser politicamente correto, mas negar a verdade pela aprovação. Tem muita gente sendo politicamente correta, mas negando a verdade para ser aprovado. E quando eu falo isso, irmãos, é claro que não é certo a gente ser ignorante na exposição da verdade. Isso eu já aprendi muito. Mas também não é correto ser politicamente correto. Porque quem vive no modo politicamente correto está vivendo da mentira. Então, se alguém está fora da verdade, eu que estou em Cristo, eu tenho em Cristo a autoridade para amá-lo e confrontá-lo em Cristo. E o confronto em Cristo é em amor. Você está entendendo? O confronto em Cristo não vai gerar marcas, vai gerar cura. Pastor, mas eu não tenho essa resposta, então é melhor ficar calado do que ficar fazendo politicagem. Você está entendendo? Então, se alguém está fora de Cristo e você não tem ainda maturidade suficiente para em Cristo confrontá-lo, fique quieto. É a melhor coisa. É a melhor coisa. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que as redes sociais é uma loucura, né? Porque nunca vi a rede social promover tanta gente. Até um presidente foi eleito pela rede social. A rede social está em alta. Quantos pastores e quantos ministérios, quantos cantores estão sendo promovidos pela rede social? E quantas pessoas buscam conexão? Aí você vê alguém fazendo algo fora de Cristo, você vai lá e curte, compartilha, ou diz, ou fala, só porque você quer estar naquele mesmo meio, porque você quer ser politicamente correto. E ser politicamente correto é pior do que falar mentira. Porque além de você mentir, você está deixando o outro no engano. Então você está sendo instrumento da mentira. Quando você fala mentira, você peca sozinho. Quando você é politicamente correto, você permite que o outro continue no erro e você também está no erro. Pastor, mas então eu vou ter que chegar batendo, destruindo tudo. Não, você não vai chegar batendo, destruindo nada. Porque você tem a vida de Cristo e através da vida de Cristo
É por isso que nós precisamos fluir na vida de Cristo, que com amor você vai ensinar, com amor você vai confrontar, e com amor você vai expor a verdade, e a pessoa vai entender a verdade de Cristo. Então, querido, se não tem a revelação de Cristo, se você ainda não tem a revelação de Cristo no teu espírito, você pode até ficar calado, mas de forma alguma você deve agir politicamente correto. E se nós somos um em Cristo, esta é a nossa essência. E se essa é a nossa essência, vai ser a nossa aparência. Como assim, pastor? Simples. Se Cristo governa a sua vida, as tuas ações na tua alma e no teu corpo vão ser governadas pelo Espírito. É tudo de dentro para fora. Então não tem como dizer que eu estou em Cristo se eu estou chapando o coco da Cristiane em casa. Chega lá em casa, eu dou uns petelecos nela e eu estou em Cristo. Não existe isso, irmãos. Você está entendendo? Ah, mas eu fico com raiva, pastor. Se você fica com raiva, então fica calado. Fica calado, porque Cristo ainda não está governando a sua vida, mas fica calado, porque se você agir conforme o teu intelecto humano, mas eu tenho razão, você não tem razão. Nós não vivemos pela nossa razão, nós vivemos pela razão de Cristo. A vida adâmica que você luta tanto para largar, ela já é falida. A vida em Adão, ela já foi falida lá no começo. Quando Adão resolve viver pela sua vontade, o Senhor já olha para a serpente e fala assim: serpente, você deu uma bagunçadinha no meu negócio aqui, você deu uma zoada no meu plano, mas fica tranquilo, da semente da mulher vai nascer um que vai te esmagar. Você deu uma zoada no que eu estava querendo fazer, mais ou menos assim, mas já era. Pode zoar mais um pouquinho, você vai ver o que vai acontecer com você. Você precisa fluir da vida correta, irmão. Fluir da vida correta, nada vai te conectar por aparência ou por adaptação. E isso é terrível, irmãos. Você está na roda de amigos, se adapta. Se eles falam gíria, você quer falar a mesma gíria dele. Se eles falam palavrão, não, está cheio de... Nossa, que legal que está agora a moda. Agora está na moda os pastores postar palavrão nas redes sociais. Pastor. Irmãos, a igreja ainda é santa, não é religiosidade, a igreja ainda é pura. Nós temos que tomar cuidado de sair de um lugar de opressão e entrar na libertinagem. A moda agora é os pastores colocar lá, ele posta uma coisa, alguém não concorda com ele, ele fala, vá merda. Essa é a moda agora. Estou falando sério para vocês, é a moda. Cristo nos ensinou que o evangelho não é um lugar, irmão, que nós não podemos ser confrontados. Se tem um lugar que só a palavra de uma pessoa vale, isso não é evangelho, isso é Babel. As pessoas têm o direito de pensar. As pessoas têm o direito de indagar. E se você está em Cristo, você consegue colocar as pessoas no lugar que elas devem estar. Mas não tire os direitos. Porque senão isso é uma manipulação. E manipulação é outro espírito que governa, que é o espírito de Jezabel. Mas para Jezabel governar tem que ter um Acabe. O que é um Acabe? Um rei que não quer governar, um rei preguiçoso. Um rei que não quer ter governo. Então ele acha melhor empurrar para Jezabel. Jezabel não governa aonde tem governo. Jezabel só governa em casa desgovernada. Vocês estão entendendo? Aonde Jezabel governa é porque a casa é desgovernada. Outra hora nós entramos nesse assunto. Mas essa questão dos camaleões, os evangélicos camaleões. Evangélicos camaleões. Irmão, e eu não estou falando de roupa não, irmãos. Porque você deve respeitar o ambiente que você está. Quando eu sou chamado para ministrar num ambiente que tem que ir mais formal, eu vou. Quando os irmãos das igrejas mais formais me chamam para ministrar, eu ponho meu terno, minha gravata, eu vou ministrar, não tem problema com isso. Não estou falando disso. Eu estou falando nas ações, nas atitudes e na forma que você age. Quem está entendendo? Quem está comigo? E nós temos que tomar cuidado com isso, irmão.
o lugar da dupla identidade. E se nós somos um com o Senhor, não tem lugar para dupla identidade. Você sabe o que é ser um com Cristo? Um com Cristo é na sala de cinema, você é um com Cristo. Um com Cristo é na sala da sua casa assistindo um filme. Um com Cristo é no trabalho, um com Cristo é na rua, um com Cristo é no matrimônio. Você é um com Ele. Esses camaleões, eles não são um com Cristo, eles caminham com Cristo. E a diferença de caminhar com Cristo e ser um com Ele é muito grande. Porque caminhar com Cristo eu posso ir até onde eu quero. E quando eu não quero eu paro e deixo Ele caminhar sozinho. Agora eu ser um com Ele, eu vou aonde Ele vai. Ah, Jesus Cristo é o primeiro lugar na minha vida. O maior erro que você tem na sua vida de falar que Jesus tem que ser o primeiro lugar na sua vida. Ele não tem que ser o primeiro lugar na sua vida. Pastor, que heresia é essa? O dia que Jesus for o primeiro lugar na sua vida, quando você for fazer a coisa que é segundo lugar, você abandona o primeiro lugar. Agora eu vou fazer o que é segundo lugar. Fica aí, Jesus, de ladinho. Agora eu vou fazer o que é de terceiro lugar. Então eu não posso estar nem com o primeiro nem com o segundo. Jesus Cristo tem que ser a sua vida. Cristo tem que ser a sua vida. Não tem primeiro lugar. Ou Ele é a sua vida ou você está na mentira, irmão. Ou Cristo é a nossa vida ou estamos na mentira. Ou manifestamos a verdade de Cristo ou estamos na mentira. E este é o processo que nós devemos entender. Ou somos a igreja, por isso que nós precisamos entender o que é ser igreja. O que é ser igreja, irmão? Não é um ajuntamento de pessoas. O que é ser igreja? Não é juntar no domingo, cantar 3 musiquinhas e ir embora para casa. Não. Ser igreja é governo, é transformar a terra através da medida de Cristo. Porque nós somos o corpo de Cristo. Você é o Cristo que anda pela cidade de São José dos Campos. Quando as pessoas olharem você, elas não têm que enxergar você. Você deve ter o desejo, o anseio para que Cristo seja revelado em você, numa tal maneira que quando as pessoas olharem para você, elas vão enxergar Cristo. Esse tem que ser o teu anseio, essa tem que ser a tua fome, este tem que ser o teu fogo. O nosso fogo não tem que ser por ser conhecido, o nosso fogo não tem que ser por ter seguidores, o nosso fogo não tem que ser por ser famoso, o nosso fogo não tem que ser por ser uma igreja de sucesso, o nosso fogo tem que ser para nos tornarmos a imagem e a semelhança dele em todo momento. Em todos os lugares. Se essa vida de Cristo não governar a minha vida, eu vivo na mentira. E eu preciso entender o que é verdade e mentira, irmãos. Porque quando Cristo governa nossa alma, através do Espírito, a nossa aparência e as nossas ações são a mesma dele. Aqui que nós acabamos de ler em Gálatas 2, nós vemos, se você for ler de 2, versículo 11 até o versículo 21, você vai ver que Paulo confronta Pedro, porque Pedro, conhecedor, e eu estou falando de Pedro, o apóstolo da igreja, irmão, estava vivendo como um camaleão. Os irmãos que eram judeus, eles tinham que eles precisavam ser circuncidados. E os irmãos que não eram judeus, eles não precisavam. Foi o concílio que chegou a essa determinação. Ó, quem é judeu, circuncida, e quem não é, não tem. A graça do Senhor é livre para que cada um sirva o evangelho. Mas Pedro, ele fazia um evangelho de reputação e não da verdade. Tanto é que Paulo falou assim, quando eu vi que Pedro estava trabalhando de modo diferente, ou não estavam se portando com a verdade do evangelho, eu fui para cima deles. Agora, Paulo não foi mal educado, irmãos. Paulo não foi rude. Nós temos que entender isso. Uma coisa é você confrontar em Cristo, e outra coisa é você fazer na carne. Paulo foi, ei Pedro, esse não é o evangelho que nós aprendemos. Esse não é o evangelho que o mestre nos ensinou. Esse não é o evangelho da verdade que nós portamos. Você está com medo dos irmãos judeus te criticarem porque você está sentado na mesa dos irmãos que não são judeus? Olha que hipocrisia. E é tão tremendo, irmãos, que até Barnabé foi influenciado. E Barnabé era um homem puro. Pensa no homem puro. Então nós temos que tomar cuidado. Porque se você se adapta ao ambiente que você vive, você pode ser contaminado. Agora, se você tem a identidade de Cristo, nada muda a sua vida.
Porque Cristo já transformou você e você está enraizado nele. A sua identidade é firme nele. A igreja brasileira precisa entender isso para nós não cairmos, irmãos, nos desejos gospel. Esse mundo gospel, ele é perigosíssimo. Ele é uma linha tênue para tirar a verdade da igreja, para enfiar religiosidade, idolatria. E aí a gente fala: pastor, nós não somos idólatras não, nós não comemos nada consagrado aos ídolos e não adoramos imagem. Você não come nada consagrado aos ídolos? Então quando você põe aquele cantor famoso seu lá no YouTube, que tem 1 milhão de curtidas, 1 milhão de views na música dele, aí você está lá adorando a música dele lá e adorando ele, porque ele é o bonitão seu, que você ama ele. Não é ídolo? Pastor, mas ele é irmão. Não estou falando que ele é teu ídolo. Você fala dos irmãos católicos, mas você vive pior do que os irmãos católicos. Porque os irmãos católicos estão adorando uma imagem, você está adorando uma pessoa. Quem é você sem o teu cantor famoso? Quem é você sem aquele pregador que você escuta no YouTube? Que você nem conhece a vida dele, que você nem sabe a verdade que ele porta, que você nem sabe o Cristo que ele manifesta. Uma pessoa que não se reporta a ninguém, que não tem um pai, que não tem ninguém que cuida da vida dele, mas você está lá, mano. E você acha que você não é idólatra. E nós achamos que os evangélicos não são idólatras. Por quê? Porque nós estamos que nem camaleão. Ei! Não fica calado assim não, irmão, dá medo. Não estou batendo não, estou falando aquilo que Cristo falou, amém? Mas é um confronto para a nossa vida. Tudo que você precisa de Cristo está em você, irmãos. Eu quero a revelação de Cristo. Mergulhe na palavra que Ele vai revelar para você. Mergulhe nela e Ele vai revelar para você. Ele vai se revelar a você. Ele vai se revelar. Ele vai se revelar com poder e glória. E se for para você ficar famoso, para cumprir o propósito dele, você vai ficar famoso. Só que isso não vai fazer nada para você. Quando você tiver na verdade que é Cristo, você pode ficar famoso, mas isso não vai ser nenhum motivo de honra para você. Isso não vai tirar você do foco. Isso não vai tirar você do propósito. Você está entendendo? Quem está entendendo? Agora, e se o propósito dele não for deixar você famoso? Filho, você já tem uma coisa que é mais importante no reino. Você já é filho. E se você já é filho, você já está no melhor lugar que você deveria estar do reino. O mais alto grau do reino não é ser um famoso, querido. O mais alto grau do reino é ser filho de Deus. Ser participante da herança dele. Ser administrador dos bens dele. Quando nós entendemos isso, nós mergulhamos num lugar que não é nosso. Nós mergulhamos num lugar chamado Cristo. E quanto mais profundo nós mergulhamos, menos fôlego humano nós vamos ter. E o fôlego de Cristo começa a ser a nossa vida. Nós precisamos mergulhar numa profundidade onde que nenhum movimento nosso possa ser controlado por nós. Alguns estão mergulhando tão profundo nessa noite, porque você está num culto profético, que hoje está marcado para a sua morte. Todo o teu eu vai ficar. Pastor, o senhor está falando no culto domingo de morte, domingo que vem não vem ninguém na igreja, irmão. Irmãos, eu não prego para você, querido. Eu prego o que o Pai pede para o teu espírito. Talvez a tua mente não está querendo essa palavra, mas o teu espírito precisa dessa palavra. Então se renda. Então hoje você vai mergulhar tanto, vai acabar seu fôlego, irmão. Porque o problema é que quando você está respirando, ainda você quer fazer do seu jeito. A hora que você parar de respirar, aí vem Cristo e faz uma respiração para você, uma massagem em você. Vai fazer vai fazer uma massagem cardíaca. Vai fazer uma respiração boca a boca e vai colocar o fôlego de vida dele em você. E você vai começar a viver em um novo ambiente. Que ambiente, pastor? Um ambiente que a verdade te governa. Não o nível de mentira que você vive.
Você é muito precioso. Filho de Deus, vocês são preciosos. E se você está aqui neste lugar, nessa casa, nessa noite, você está aqui é porque o Senhor te ama tanto, te preparou. Se você está ansioso em viver toda a loucura que nós vivemos neste ambiente, tudo que nós renunciamos desse mercado gospel, irmãos, até as canções do mercado gospel o Senhor não nos permite cantar mais. Pastor, mas por quê? Não, simplesmente Ele trocou tudo. Ele trocou a nossa vida, Ele trocou tudo. O dia que a gente tenta ser teimoso e vai cantar uma música gospel aí, parece que não vai. A corda arrebenta, a altura não sai nada, dá tudo errado. Os irmãos ficam olhando assim, parece que nunca ouviu a música. Porque nós estamos mergulhados numa dimensão. Nós precisamos entender o tempo e o modo de Deus operar as coisas. O que Deus nos deu no passado não significa que era errado, mas não significa que nós vamos ter que continuar nele o resto da vida. Deus tem um tempo e nós estamos num tempo de fundamento. De elevando o nível dos filhos para a maturidade em Cristo. Porque Deus deu uma palavra para Abraão, rei. Deus deu uma palavra para Abraão, vai lá, sobe no monte e mata seu filho. E Abraão foi muito fiel àquilo, levou o menino no monte, colocou ele sobre o altar e vou matar. Aí o Senhor falou, Abraão, e ele, não, eu vou matar, essa voz não é de Deus não, essa voz está falando comigo agora aqui, é a voz da minha mente. E mata o seu filho, foi assim? Ué, mas não foi Deus que mandou ele levar e matar seu filho? Querido, nem tudo que Deus nos deu no passado é para continuar fazendo. Nós temos que crescer. Se você não ouvir o Senhor, você vai matar Isaac. Se você não ouvir o Senhor, você vai matar. Tem o tempo de sacrificar e tem o tempo de parar, porque o cordeiro já foi preparado. Cristo já foi imolado. O cordeiro que trouxe salvação ao mundo e te permite viver na verdade e não na mentira. Você não precisa se adaptar a ambiente. Por quê? Porque você já carrega uma nova natureza, a do filho ressurreto, a do Ruios, filho maduro. Há uma medida para você, há uma porção para você, há uma identidade para você. Aonde eu pego, Senhor? Em Cristo. A sua identidade está nele, não está no próximo. O que Deus deu para você é específico para você. E Ele precisa que você desperte-se para isso, porque Ele já te escolheu nele desde antes da fundação do mundo. Nós fomos escolhidos em Deus desde antes da fundação do mundo. E depois Ele separa a gente no ventre da sua mãe. Efésios 1 fala que nós somos escolhidos em Deus. E Gálatas fala que quando aprove a Deus nos separar no ventre da nossa mãe. Então Ele nos escolheu nele, Ele nos formou nele. Já te deu uma identidade nele antes que o mundo fosse criado. Aí chega o tempo de você nascer e falar, agora chegou o tempo do que eu formei no meu filho. O que eu formei no meu filho ser liberado para essa terra. Aí Ele pega e coloca você no ventre da sua mãe. Aí você nasce e você quer ser outra coisa que não foi o que Ele pediu para você ser. Você começa a olhar os ídolos e querer se adaptar conforme os ídolos. Você começa a olhar o que está acontecendo na sociedade e se adaptar. Você tem uma identidade que veio do céu, que veio de Deus para você. Não se espelhe em homens, viva a vida de Cristo em você. E aí nós, irmãos, nascemos e começamos a ficar um pouco, achamos que somos inteligentes, e Deus assim, até quando meu filho vai entender que não foi para isso que eu chamei ele? E sabe de uma coisa? Muitos crescem, ficam velhos, morrem e não cumprem o propósito. Porque as pessoas estão querendo cumprir o propósito pessoal. E o propósito não é pessoal. Aí eu quero cumprir o meu propósito. Você não tem propósito. O propósito é do Pai e você se encaixa nele. Por quê? Porque nós queremos ser camaleões.
Ah, pastor, então vou ter que falar a verdade? Sim, irmãos, libere a vida de Cristo. Falar a verdade é liberar a vida de Cristo, é amor. Pastor, mas então, deixa eu falar uma coisa para você, querido. Falar a verdade, você tem que falar a verdade. Uma coisa que o Senhor detesta é bajulação. O reino não existe bajulação, querido. Que o pior lugar para você estar é o lugar da bajulação. Que o bajulador é terrível, irmãos. Ele dá o melhor para os homens e o bom para Deus. Pega aí. O bajulador dá o melhor para os homens e o bom para Deus. Mas aquele que honra dá o melhor para Deus e o bom para os homens. Em qual lugar você quer estar? Mas pastor, mas não dá, o senhor está falando um negócio aí, mas na igreja é muito ruim. É muito ruim, ó. O irmão ali é desse jeito, a irmã ali é daquele jeito, o fulano ali é daquele jeito. Aquele pastor quando prega, ele só xinga a gente. Aquele outro quando prega dá até sono. Aquele outro quando prega, ele faz muito ato profético. Aquele outro irmão, não, quando ele senta perto da gente, ele solta pum. Quando o outro ele... Esse é o lugar, irmão. Esse é o meu... Este é o melhor lugar para você estar. É assim mesmo, quando a gente está falando muito bobeira, eles cortam lá, né? Irmãos, esse é o melhor lugar para você estar. Essa é a igreja de Cristo, aonde há diferenças. O altar do Senhor era para ser feito em pedras e não tijolos. Tijolo é tudo igualzinho, pedra não, era pedra bruta. Uma é redonda, outra é pontiaguda, a outra é quadrada, não se encaixa direito. Uma pedra fica incomodando a outra. Imagina você colocar uma pedra que é pontiaguda do lado de uma pedra redonda, não encaixa. Aí aquele que é pedra redonda fica falando, essa ponta aqui está me incomodando. E aquele que é pontiagudo fala, essa pedra não me escora. Esse é o altar do Senhor, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você. Aonde tudo é igual, é Babel. Babel estava todo mundo falando uma língua só. Estava construindo. O Senhor foi lá e bagunçou tudo. Parou a construção. Você quer ser igualzinho? Vai parar a construção. Nós temos uma identidade em Cristo, irmão. Não tem que ser um reino de camaleões. Tem que destruir isso na igreja. Um olha para lá, vou copiar aquele ali. Olha para lá, vou copiar aquele ali. Não, cada um tem uma identidade. Amém? Amém? Não que a gente não acompanhe as tendências, mas elas não nos governam. Você pode ser um acompanhante da tendência, mas a tendência não pode te governar, porque quem te governa é a verdade é Cristo. Você não vai ser um desatualizado, irmãos, mas você não vai ser governado por essa mentira, gospel. Nós não vamos ser governados pela mentira gospel, por quê? Porque a verdade habita em mim. Cristo habita em nós. E se nós entendermos isso, aí você fala, pastor, E olha para você ver como que é diferente. Babel parou porque confundiu as línguas. E no reino foi assim, ó. No dia de Pentecoste, de fogo a casa encheu. Minha avó cantava isso aí. E aí foram línguas repartidas por todo mundo. Cada um falou numa língua e todos entenderam. Você não entendeu? Você não entendeu? Na Babilônia confundiu as línguas e a obra parou. No dia de Pentecoste foram repartidas várias línguas e cada um falou uma língua e todo mundo entendeu. E a primeira pregação foram 3.000 almas. A segunda pregação foram 5.000 almas. Não padronize o reino de Deus. Onde Deus governa é do modelo dele, do método dele, do modo dele. Não é do método humano, irmão. Agora, onde o homem governa, padroniza tudo. Se mudar as línguas, para a obra. Deus chegou assim e falou assim, olha os bobos. Vou mudar a língua deles, porque eles são tão idiotas que eles vão morrer nessa construção aí. Vou mudar a língua, porque eu sei que se eles não falarem a mesma língua, eles param. Agora, por que no reino, irmãos, cada um falando numa língua, e eles entendiam tudo?
Porque eles estavam falando a língua que o Espírito entende. Quando Pedro pregava, ele pregava ao Espírito das pessoas. Estava liberado uma porção. Quando os irmãos falavam em línguas, um falava em grego, o outro falava em espanhol, o outro falava em árabe, e todo mundo que estava visitando estava ouvindo. Nossa, é essa palavra que eu quero. E o evangelho se espalhou pela fome, querido. Amém? Não queira padronizar as coisas. É mais fácil construir com tijolo, irmão. É mais fácil ou não é mais fácil? Mas não tem a mesma robustez que pedras possuem. Um muro de pedra demora muito para se construir, mas fica lá séculos e séculos construído. Um muro de tijolo você constrói rapidinho, mas dura alguns anos. Basta o primeiro carro desgovernado bater naquele muro de tijolo, o muro vai para o chão. Agora bate no muro de pedra para você ver o que vai acontecer com você, irmão. Você está entendendo para que você foi chamado? Para aguentar pressão. Você foi chamado para aguentar pancada. Você foi chamado para aguentar. Isso é o reino. Você é fortaleza. A igreja é forte. Mas o que une as pedras, a argamassa do Espírito? E aí você entende, irmão. Você não vai crescer igual a ninguém. Eu vou crescer eu mesmo. Quadradinho, pontudinho, do jeito que eu sou aqui. O outro vai vir um redor. Você está entendendo isso no Espírito? Aí você pode falar para mim, pastor, mas Paulo circuncidou Timóteo para se adaptar aos irmãos judeus. Aí você pode falar isso para mim? Então o senhor está falando uma coisa, por que Paulo circuncidou Timóteo ainda? E aí digo mais, pastor, ele circuncidou Timóteo e quando chegou a vez de Tito, ele não deixou Tito ser circuncidado não, e os dois eram filhos dele. Timóteo era filho de Paulo, Paulo foi lá e circuncidou. E Tito também era filho, e Paulo brigou para não circuncidar Tito e falou que os irmãos estavam agindo em verdade. E eu digo para você que pela mesma verdade que Paulo circuncidou Timóteo, foi pela mesma verdade que ele não circuncidou Tito. Pastor, agora o senhor me confundiu. Simples, filho. Timóteo era filho de mãe judia e de vó judia. A sua avó criou ele desde criança nos ensinamentos judaicos, desde pequeno. Então já era para Timóteo ser circuncidado no 8º dia de vida. Se ele não estava circuncidado no 8º dia de vida, é porque o que ele estava vivendo ainda não era verdade. Uau! E Tito, pastor? Tito nunca foi judeu. Tito era filho de pai e mãe grega. Então não tinha mescla em Tito. Então Paulo tinha que defender a verdade. Ele não precisa ser circuncidado, porque nós falamos que a graça do evangelho está sobre eles. Timóteo vai andar comigo e vai entrar nas sinagogas para pregar o evangelho. Então ele precisa ser circuncidado para que o evangelho permeie no meio dos judeus e eles não usem ele como uma reprovação, porque ele era um judeu falsificado. Porque judeu que não era circuncidado era um judeu falso, estava na mentira. Ô pastor, calma, você vai entender o que eu vou falar para você. Eu vou falar umas heresias aqui para você ficar doido comigo depois. Depois você briga comigo, não tem importância. Tem uns que vão na internet falar mal mesmo. Aí mas pelo menos você fala para mim, né, irmão? Eu, em amor, vou ajudar você a compreender o que o Espírito está colocando. Porque às vezes o Espírito coloca na gente, a gente não está tão preparado ainda na graça de explicá-lo, né? Mas entenda isso no Espírito. A mesma verdade que fluía para que Timóteo fosse circuncidado, foi a mesma verdade que fluía para que Tito não fosse circuncidado. E o Senhor falou ao meu espírito assim: se Timóteo foi fundamentado segundo o ensino judaico, e a sua avó era judia, sua mãe era judia, no 8º dia de vida ele deveria ter sido circuncidado. E aí o Senhor fala assim para mim: filho, você não assusta se eu falar isso para você, irmãos? Eu quero saber primeiro. Se você não sabe, eu vou falar, mas eu quero que você saiba, porque você não sai falando mal de mim depois aí.
Eu ouso dizer para você que o que é pecado para um não é pecado para o outro. Dependendo do nível de revelação que você vive em Cristo. Pastor, como assim? Um dia eu fui pregar numa igreja, e aí no final do culto alguém me perguntou assim: pastor, é pecado a mulher usar calça comprida? Essas coisas são coisas de criança, né, irmão? Mas o que a senhora acha, irmã? Minha pastora falou que é. Eu falei, então se a sua pastora falou que é, irmã, então é. Como assim, pastor? Não é Deus que fala? Não. Porque para mim não é, porque na onde que eu sirvo ninguém me exige isso. Se você está num lugar que te exige isso, e se você não faz isso, você está sendo desobediente a este lugar. E se você entende que isso é doutrina de homens, saia deste lugar. Porque você vai estar em pecado sim, se você não fizer aquilo que o teu líder está pedindo para você fazer. Então, ou seja, o que talvez para você não é pecado, para muita gente é pecado, depende de debaixo de onde você estiver de autoridade. Então, o que era errado para Timóteo não era errado para Tito, porque Tito nunca foi judeu. Você está entendendo isso? Tito nunca foi criado sobre nenhuma liturgia judaica, mas para Timóteo não. Paulo fala: ei, meu filho, vai ter que circuncidar esse negócio aí. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Como que Paulo soube disso? Peguei você. Como é que Paulo ia saber da intimidade de Timóteo, que Timóteo não tinha sido circuncidado? Um filho não esconde nada do pai. Tudo aquilo que é mazela, tudo aquilo que destrói sua vida espiritual. Timóteo foi conhecer Paulo depois que Paulo se converteu, lá na frente, irmãos. Timóteo tinha 17 anos quando andou com Paulo, um jovem. Paulo, depois que ele conheceu a Cristo, ele ficou 13 sem fazer nada. 13 anos Paulo ficou só ouvindo, estudando a palavra e ouvindo o Senhor para depois ministrar. Paulo conheceu Timóteo antes. E por que Paulo falou assim: daqui vão te circuncidar? Tudo aquilo que era mentira na vida de Timóteo tinha sido exposto ao pai dele. Paulo era um pai, como Tito era filho de Paulo também. Como Paulo amava Tito, como tanto amou Timóteo. E um pai falou assim: filho, está na hora de nós acertarmos esses princípios que não estão certos. Mas para o pai tocar na intimidade do filho, ele tem que conhecer. E com a autoridade, Paulo circuncidou Timóteo. Timóteo podia entrar junto com Paulo nas sinagogas e ministrar sobre o Cristo aos irmãos judeus. E ele não fez por adaptação, ele fez por proteção. Se Paulo não circuncidasse Timóteo, os judeus iam matá-lo. Os judeus iam matá-lo, por ele ser uma falsificação. Então, antes que alguns judeus descobrissem, Paulo vai lá: deixa eu pegar meu filho, vou proteger meu filho. Vamos lá, filho. Baixa as calças aí. Pega a faca aí. Vamos circuncidar você, porque eu estou te protegendo para que você não seja morto. E quando nós entregamos essas mazelas, irmãos, não há espaço para o mundo gospel. Não há espaço para querermos ser aquilo que nós não somos. O maior problema do Brasil é a falta de identidade nessa geração. A coisa que é mais disseminada nesse Brasil, nas escolas, é a falta de identidade. Os nossos professores estão formando, recebendo uma carga de informação nas faculdades, destruindo toda a identidade humana, tudo aquilo que foi gerado em Deus. E a igreja está calada, irmão, sabe por quê? Porque a igreja, ela está se preocupada em se adaptar como um camaleão. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O camaleão, ele esconde de todos os predadores, mas não consegue esconder da serpente. Por quê, pastor? Porque a serpente não enxerga cores.
A serpente, ela consegue enxergar a vida que tem dentro do camaleão. Ela vai pela temperatura e come o camaleão. Você lembra daquela serpente que enganou Adão? Que continua enganando as nações, e enganou tanto, está comendo tantas nações, que agora virou um dragãozão lá no Apocalipse. Você ser um camaleão, um evangélico camaleão, não vai te libertar de ser agarrado pela serpente, irmão. E é por isso que nós vivemos dessa mentalidade humana. Aí eu sei fazer isso, eu vou buscar isso, eu quero isso. Aí em vez de eu buscar Cristo na minha vida, eu estou buscando o quê? Sucesso. Sucesso você busca no Raul Gil, irmão. Sucesso você busca nos programas lá, no The Voice. Aqui o que você busca? Aqui o que vai acontecer com a sua vida é fracasso. Como assim, pastor? O Senhor vai destruir você e vai colocar Cristo em você. Esse é o maior sucesso que nós podemos ter. Tudo que é de Adão não presta. O sucesso de Adão é fracasso. O melhor de Adão, o que é melhor de Adão? Pecado. O que é melhor de Adão? Nada, irmãos. Para de ficar iludido com o sucesso. Você já tem a vida do Senhor habitando em você, já tem a vida de Cristo em você. Você não precisa de sucesso. Você precisa de vida, e vida com abundância. A vida dele te dá fortaleza. A vida dele te dá força. Se você ficar buscando sucesso, a primeira fracassinho que você tem é fraco, não aguento, não é isso, cara. Sabe o que é a vida de reino? Sacode o pó, levanta e fala: eu tenho a vida do Cristo que habita em mim. E como igreja eu tenho a mente de Cristo. E se eu tenho a mente de Cristo, irmão, sucesso na terra não representa nada no céu. Popularidade na terra não representa nada no céu. Você pode ser popular na terra e impopular no reino dos céus. Você pode ser conhecido na terra, mas os céus não te conhecerem, as trevas nem te respeitarem. Está acontecendo isso, irmãos, de monte com a igreja. A igreja tem entrado nesse lugar de sucesso. E depois que chega a bombar, eu nunca vi no Brasil e no mundo um número de pastores se suicidando, sabendo da consequência que isso traz para a sua vida na eternidade. Mas porque aí você vai olhar a vida dos pastores, não são fracassados. Não são fracassados. São pastores bem-sucedidos. São pastores que estão com grandes ministérios na mão, com grandes coisas acontecendo. Só que a verdade não habitava na vida deles, e o nível de mentira que eles viviam, eles preferiram tirar a sua vida do que chegar em alguém, entregar seu coração e falar assim: eu vivo essa mentira e quero ser alinhado. Porque ele ficou como um camaleão, se adaptando ao ambiente. Ele vem para o culto da noite. Recentemente eu vi, irmãos, eu não quero criticar isso, mas eu vi, a pastora foi para o culto da noite, ministrou o sermão, diz que foi uma glória na igreja, que o céu desceu ou a terra subiu. E quando ela chega na casa dela, ela se suicida. Não é o que nós fazemos com perfeição que manifesta a vida de Cristo, e sim a verdade que nós vivemos. E sim a verdade que nós vivemos. E quando nós vivemos num ambiente de verdade, irmãos, nenhuma mentira pode residir em nós. Eu não preciso me adaptar aos ambientes para ficar parecido com o ambiente. Eu tenho a vida de Cristo em mim. Irmãos, você não vai prestar mais para esse mundo gospel. Você não vai prestar nem para o mundo mais. Você não vai prestar nem para o mundo mais. E você não vai prestar para um monte de gente também. Mas se esse monte de gente não estiver em Cristo, aí que você não vai prestar mesmo. Mas sabe de uma coisa? Para alguns eu não presto, para alguns eu sou usado, mas para quem é da minha família eu sou amado. E se você está na família de Cristo, aqui é a família de Cristo, você é amado, irmão. Com suas falhas, com seus defeitos, do seu jeito.
mas querendo ministrar o quê? A verdade de Cristo. A verdade de Cristo, que vai fluir no teu casamento, vai fluir na tua casa, vai fluir nos teus negócios. Sabe o que é legal, irmão? As coisas são doidas. Às vezes a gente não entende, quer se abalar. Às vezes as portas do negócio são fechadas para nós e a gente não entende e desespera. Já começa a querer desescabelar. Tá um pouquinho mesmo, amém? E aí o Senhor começa a mudar a rota da nossa vida. Aí você começa a falar assim: nossa, Senhor, mas eu queria isso, mas o Senhor está mudando a rota, irmão, porque Ele é a fonte. Eu trabalhava para lá e ganhava meu dinheiro para lá, agora o Senhor me colocou para cá. Ei, desfruta. Eu era um engenheiro e agora eu estou trabalhando de pedreiro. Aí daí, irmãos, da onde está vindo o teu alimento? Da onde está vindo a tua fonte? Ah, do pedreiro. Não é do pedreiro, é de Cristo. É Ele que está trazendo a tua fonte. Você desfruta. Ah, eu viajava para Caraguá, agora eu estou indo para a casa da mãe. Vai para a casa da mãe, porque o Senhor está mudando a rota. O Senhor está mudando tudo. Tudo ainda que tem um restinho de mentira em nós, o Senhor vai limpando, irmão. Bom, eu vou falar uma coisa para você. Nós compramos um computador para a igreja. O computador veio com alguns craques que o Elias instalou inocentemente. Foi ligar o computador, nem isso serve aqui mais. Ou é original, irmão, ou está na verdade, ou a mentira não flui aqui dentro. Ou você está na verdade. Aí ele falou assim: eu acho que eu entendi por que não funcionou. Aí eu falei: então tá bom, o Espírito já ministrou sobre a vida dele. Irmão, ou nós vivemos verdade, ou a mentira não se comporta dentro de nós. E o Senhor vai revelar para você durante essa semana um monte de coisa que não é verdade em você. E o Senhor vai ajustar, porque tem luz hoje aqui nesse ambiente, tem luz na sua vida. Os princípios vão ser acertados, irmãos. E quando nós acertamos princípios, destronamos principados e potestades. E você passa a ser uma igreja vitoriosa em Cristo. Tem coisas poderosas no Espírito acontecendo aqui hoje. Fica de pé, querido. Tem coisas preciosas no Espírito acontecendo aqui hoje. Ó, pastor, mas eu não vi anjo voar aqui. Eu não vi ninguém sapatear. Querido, já sapateou por dentro, já voou por dentro. Teu Espírito já está regozijando por dentro. A verdade está sendo manifesta em você. Você já foi pego porque foi liberado. Você já foi pego. Você já foi pego. Já foi pego. Você já foi pego. Vocês conseguem entender isso no Espírito, irmão? É no Espírito. Irmão, você não presta nem para desviar mais. Você na sua mão. O mundo não te aceita mais, querido. Se você for rebelde e querer desviar, o mundo vai te rejeitar pelo nível de medida de Cristo que tem em você. Você foi chamado para transformar uma cidade. Você foi chamado para manifestar a verdade na rua da sua casa. Você foi chamado para manifestar a verdade na tua família. Você foi chamado sim para manifestar a verdade numa cidade. Você foi chamado para viver a verdade de Cristo, querido. Não as sutilezas religiosas. Não serve para você mais um culto para buscar as coisas, porque você já entendeu que você é mais do que abençoado em todas as coisas, que você já entendeu que você é filho. Você vem para o culto para entregar a Ele a tua vida, para entregar a Ele a tua adoração e manifestar a vida dEle. Você vem para ser socorro aos necessitados. Você vem para ser supridor aos necessitados. E é por isso que o Senhor está liberando para você essa porção. Uma porção de amor, porque Cristo é amor. O Senhor está liberando para você uma porção de generosidade, porque a identidade dEle é ser generosa. O Senhor está liberando sobre você, meu Deus, uma natureza fiel e leal, porque Ele é fiel e Ele é leal. Deus está liberando para você obediência, porque Cristo é obediente. Ele está liberando sobre você vida para fluir na vida dos outros. Cura-me. Estenda suas mãos, querido. O Senhor está liberando para você dons espirituais, ferramentas ministeriais, dom para chegar em ambiente e curar pessoas,
dom para chegar em ambiente e libertar pessoas de prisões cativas, pessoas que estão cativas. Porque você não vai viver mais na mentira. Você vai liberar, como Timóteo, um filho que fala assim: está aqui, olha, tem algo que está errado na minha vida, tem um entulho aqui do passado, que ninguém sabe, Paulo, mas eu vivo uma mentira. Eu fui fundamentado com os judeus, fui ensinado aos judeus e não sou circuncidado. Mas como eu sou filho, Paulo, eu entendi que nós precisamos alinhar. O que eu devo fazer, Paulo? Ei, irmãos, o Senhor está circuncidando você no espírito hoje. Segura um pouquinho. Nós entendemos a nova aliança, que a circuncisão é a cruz. Cristo representou a circuncisão. O Senhor está circuncidando muita gente aqui hoje, mas está circuncidando no coração, irmãos. Tem muita gente que está se entregando, assim: não, eu quero morrer, eu quero morrer. Irmão, se você não morrer, você vai viver a sua velha vida de religioso de sempre. Se você não morrer, irmãos, você vai ficar vivendo a mesma vida religiosa de sempre. Aquela vida que quando está bem você vem para o culto, e quando não está bem você não vem. Ou quando não está bem você vem, e quando está bem você some. É uma vida de religioso. Não. Vai nascer em você fome por Ele, anseio por Ele. E se você entender isso no Espírito, irmãos, você não vai ficar lutando para viver aquilo que Deus quer matar. Você está lutando para viver e Deus quer te matar, irmãos. Matar, pastor? Ele quer matar o teu eu, quer matar as tuas vontades. Ele quer matar tudo aquilo que você ainda deseja fazer e quer que Cristo governe a sua vida. Isso é a cruz para nós. E isso é a circuncisão. Então a circuncisão nossa hoje é no coração. Lealdade, fidelidade, honra. Vai embora toda bajulação, vai embora toda mentira. E vai nascer em você, querido. Vai revelar em você o reino. Você vai ter o céu e a terra revelados dentro de você. Você é tão precioso que o único lugar que se encontra céus e terra é dentro de você, dentro de nós. Porque não tem como a gente administrar a terra com coisas da terra. Nós temos que administrar a terra com a mente do céu. Então nós vamos para o céu, colhemos o modo do Senhor de administrar a terra e administramos a terra. Agora tem muita gente querendo administrar o céu com as experiências da terra. Esquece, irmão. O seu curso de coach, o seu curso de administração, nada disso administra o reino. O reino só é administrado por uma cultura superior. E essa cultura é a cultura dos céus. É uma cultura de verdade e de justiça. Você está sendo dotado dessa verdade hoje, dessa medida que tem hoje. Ah, Deus. Circuncisão, eu vejo a faquinha passando nos corações. Eu vejo a faquinha passando nos corações. Nós temos uma terra, irmão, nós temos uma cidade. Nós somos colaboradores disto, irmãos. Você faz parte do que o Senhor está fazendo em São José. Nós fazemos parte. Você faz parte. Como que eu vou fazer? Com o céu. Não olhe para modelo nenhum. O céu vai te revelar. O céu vai te revelar. O céu vai te revelar. Adore ao Senhor, querido. Tua verdade nos governa. Tua verdade nos governa, Senhor. Instituídos estamos em Ti. Expressamos Tua luz. Sua verdade nos governa.
Sua verdade nos governa, Senhor. Instituídos estamos em Ti, expressamos Tua luz e juntos declaramos que Tu és soberano, Tua glória